A gente volta a falar do uso das canaletas de ônibus por pedestres e ciclistas. Olha isso, gente. 2 semanas, um menino de apenas 16 anos foi atropelado e morto por um ônibus, enquanto pegava uma rabeira. Deixa eu conversar aqui com o Rudinei para ver o que nós temos de mais notícias. Ô, Rudinei, lembro até que as pessoas pegam rabeira e depois vêm com aquela discussão. Ah, mas o motorista deveria ter andado mais devagar, não deveria, ou acelerou, ou fez o ônibus fazer assim e a pessoa cair. Ô Paulo, a gente está falando de um local exclusivo. Nós não estamos falando assim misto, talvez, quem sabe, se pá. Não. É exclusivo para ônibus. Salvaguarda quando é um carro de socorro, da vigilância, ou dos bombeiros, ou enfim, ou da polícia. Somente nesses casos há essa exceção. Do contrário, não pode ciclista, não pode pedestre, não pode gente com patins, não pode gente com patinete, não pode. E o risco é para a própria pessoa, é para a segurança do cidadão. E por isso, ontem, né, nós trouxemos aqui essa campanha, essa ação do Sindimoc, que é o sindicato de cobradores e motoristas de Curitiba, região metropolitana, justamente para conscientizar as pessoas sobre o risco, o perigo que elas correm quando utilizam a canaleta dessa forma irresponsável. Inclusive, a Guarda Municipal divulgou recentemente que em menos de um mês nós tivemos 2 tragédias, dois acidentes com óbito nas canaletas. Vamos acompanhar. A imagem dos caixões pode ser forte, a bicicleta e o corpo ao lado é impactante, mas que se faz necessário para chamar a atenção para uma ação que é até corriqueira na rotina de Curitiba. No entanto, pode terminar em tragédia. A iniciativa encabeçada pelo Sindimoc, o Sindicato de Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e região metropolitana, alerta para o risco de usar a canaleta exclusiva de ônibus por pedestres e ciclistas. Nós temos hoje os profissionais mais bem capacitados, né, trabalhando nas canaletas, mas muitas coisas é difícil de evitar quando um menor se agarra lá no para-choque traseiro de um biarticulado, um ônibus que tem mais de 20 toneladas carregado. E o espaço onde o motorista tem para fazer a visualização, que é o retrovisor, é muito pequeno. Então o que a gente tem que chamar? Chamar a atenção dos pais. Seja pela pressa ou até por uma falsa sensação de segurança. A canaleta está sempre ocupada por quem não deveria estar nela. Só para a gente ter uma ideia como é comum se ter a ocupação da canaleta por ciclistas e pedestres, porque aqui a gente tem um profissional do Sindimoc conversando com o ciclista que vinha pela canaleta. Logo lá atrás, ó, se a gente fechar no zoom, o cinegrafista Eric Brito vai fazer isso, tem justamente um pedestre caminhando tranquilamente pela canaleta, se colocando em risco. Você se sente seguro utilizando a canaleta? Não. Mas, por quê? Porque uma coisa que vocês têm que entender, que aquela rua ali, ela tem um arquiloto do ciclista. A morte de um jovem de apenas 16 anos na canaleta da Avenida 7 de Setembro, no Batel, em 6 de março, jogou luz sobre um problema antigo na capital paranaense. E para o presidente do Sindimoc, a solução passa desde a fiscalização à conscientização da população em não se colocar em risco. A canaleta sendo utilizada como ciclovia é uma demanda já de décadas, né? Desde que foi implantado, o pessoal acredita que é mais seguro andar dentro das canaletas, né? Por mais até eu acredito que seja por ter profissionais trabalhando dentro da canaleta, diferente das vias onde não são, aí são conduzidas, né, pelos automóveis, não são profissionais. Então eu acredito que esse senso de ter um profissional dirigindo um ônibus traz essa sensação de segurança. Porém, válido lembrar de peso, lembrar do tamanho do ônibus e da dificuldade da frenagem. Essa questão da frenagem, eu quero lembrá-los de que os motoristas têm um grande problema. Se uma pessoa cruza a frente dele, seja pedestre, motorista, carro, e eles metem o pé no freio, eles simplesmente têm uma montanha de passageiros dentro. Pode correr o risco de um passageiro simplesmente voar pelo vidro. Então eles têm essa dificuldade. Nós compreendemos que não existe ciclovia suficiente para as pessoas, que tem problema de calçada, isso ninguém vai dizer que não. Agora, isso não é justificativa para dizer que está liberado o uso da faixa exclusiva
e que não há perigo e que a responsabilidade acaba recaindo sobre os motoristas de ônibus. Isso nós precisamos entender que não. Bom,